Olá, gente. Bom dia para vocês. Professor Luciano falando aqui. Eu não pude estar com vocês, não é por um problema pessoal que eu precisei resolver, mas para vocês não morrerem de saudades de mim, né, eu gravei esse vídeo e dessa maneira você não perde o contato com a disciplina e a gente consegue dar um up já no nosso processo de revisão de conteúdo. Então, eu preparei essa banca de exercícios para vocês, para a gente poder discutir e trabalhar o conteúdo, nosso conteúdo de espelhos esféricos e refração da luz. Tá bem? E vou fazer os comentários sobre as questões, e com esses comentários vai ter embasamento para que vocês em aula possam resolver. E o que não der para resolver em aula, vocês terminem em casa, porque na semana seguinte a gente vai trabalhar essas atividades aí. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro exercício, né, eu vou fazer a leitura. Um método útil de localizar imagens formadas por espelho esférico é utilizar a construção geométrica de um diagrama de raios luminosos. Considere as afirmações abaixo. Afirmação número 1. Raios luminosos que atingem o espelho paralelamente ao eixo principal são refletidos através do ponto focal. Né? A gente fez nas atividades com a folhinha de papel milimetrado. E todo raio que incide paralelamente, ele passa, né, quando ele bate no espelho, ele reflete no foco principal, então essa opção ela é verdadeira. 2. Raios luminosos que divergem de uma fonte pontiforme colocada no ponto focal, ou seja, se você colocar uma lâmpada no ponto focal, ou seja, o raio que parte do ponto focal, são refletidos pelo espelho com raios paralelos. É o contrário do um, isso é verdade. Nós vimos em aula de raios notáveis que, quando o raio passa pelo foco, ele reflete paralelo, ele inverte. O que vai paralelo passa no foco, o que vai pelo foco volta paralelo. Então, essa é verdade. Terceiro, os raios luminosos que atingem o espelho passando pelo centro de curvatura são refletidos paralelamente ao eixo principal do espelho. Não. O raio que incide passando pelo centro de curvatura, ele volta na mesma linha. E simplesmente ele não sofre desvio. Ele vai e volta pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, a alternativa 3 ela não está correta. Tá? Vamos para frente. Questão 2. Na questão 2, nós temos assim, um objeto é colocado em frente a um espelho semisférico. A imagem formada por ele é direita e maior que o objeto. Então, com essas informações, a gente já sabe tudo que é necessário. Por quê? Porque um espelho côncavo só forma a imagem direita se for maior. Um espelho convexo, eu espero que vocês estejam prestando atenção nisso que eu estou falando, um espelho convexo só forma a imagem direita e menor. Então, ele diz no enunciado que o objeto é maior, né? Que a imagem é maior que o objeto. Logo, esse espelho só pode ser côncavo, só pode ser côncavo. Então, as opções côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice do espelho, né? Esse é o único caso em que a imagem formada vai ser maior e direita, quando o objeto está entre o foco e o vértice. As outras opções, o objeto formado entre o foco e o centro, ela é invertida e real. Em qualquer outra posição, ela é invertida em real. E convexo, ela é direita e menor. Então, nenhuma dessas opções aí vai satisfazer a nossa, a nossa condição ali do espelho. Então, questão 2 está sanada. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, poderá colocar aqui no chat, né, do vídeo que vai estar no YouTube, ou anotar no caderno, e na semana seguinte a gente vai tirar, tá bom?
Continuando para a questão 3. Questão 3 eu vou ter que colocá-la, eu vou ter que fazer um desenho dela, né? Vou ter que colocá-la aqui no nosso, no nosso quadro branco, né? Questão 3 aqui. Então, eu vou dar um pause aqui para colocar ela no legal aqui. Então, voltando, né? Voltando aqui a questão, né? Deixa eu ver aqui. Ela não escreve, não está escrevendo, peraí. Então, vamos lá. Então, aqui a questão, né? Agora eu arrumei ela direitinho. Né? No parque de diversões existem dois grandes espelhos dispostos verticalmente, um de frente para o outro, a 10 metros de distância um do outro. Então, essas medidas estão aqui no enunciado, ó, podem ver na figura. Um deles é plano, o outro é esférico. Aqui, olha, o plano é este e o esférico é esse. E convexo. Uma criança se posiciona a 4 metros do espelho esférico e vê as duas imagens que esses espelhos formam dela. E P, aqui, ó, a imagem do espelho plano, e C, a imagem do espelho convexo, da formada aqui. Todas as distâncias estão aqui. Ele quer saber a distância em metros de IP e IC. Então, ele quer essa distância aqui, ó. Bom, se a distância entre os espelhos são 10 metros e a criança está a 4 metros desse espelho, então essa distância aqui só pode ser 6 metros, né? Essa distância aqui só pode ser 6 metros. Bom, se essa distância aqui é 6 metros, a distância da imagem no espelho plano é igual. Então, essa distância aqui também é 6 metros. E a distância da criança até a sua imagem dentro do espelho aqui, imagem virtual, também é 6 metros. Logo, a distância entre IP e IC, 6 mais 6 mais 6, né? Então, essa distância aqui é igual a 18 metros. Faço essa, né? Faço essa. Aqui, a distância do espelho esférico, em metros, a criança deveria se posicionar para que a imagem IC tivesse um terço da sua altura. Ou seja, aqui na letra B, ele está dizendo que o aumento linear tem que ser de um terço. Aqui, eu estou escrevendo aqui, ó, um terço. Para que o aumento linear tem que ser de um terço, né? Então, a fórmula do aumento linear é menos P' sobre P. Tá vendo? Opa, não tem esse linha aqui, vamos apagar esse linha. Vamos apagar esse linha aqui. Né? Então, aqui é menos P' sobre P, em que P' é a distância da imagem e P é a distância do objeto. Então, vamos lá. Ele já deu o aumento, que tem que ser um terço. A que distância do espelho esférico em metros a criança deveria se posicionar para que a imagem IC tivesse um terço de sua altura, né? Então, aqui nós vamos ver aqui a altura do rapaz para poder aplicar. Bom, se a altura dele for 1, né, a sua imagem vai ser um terço. Então, qual é a relação de altura que a gente pode colocar aqui? Então, jogando aqui, ó, um terço é igual a menos P' sobre P. Repare que esse sinal é menos porque ele vai estar dentro do espelho, né? Então, a gente fazer a multiplicação cruzada aqui, né? P tem que ser 3 vezes, né, o triplo da distância da imagem, né? Então, aqui, ó, a distância da criança tem que ser o triplo da distância da imagem, né? Então, ele teria que estar a 6 metros e a imagem a 2 para que isso fosse possível, né? Para que essa diferença de imagens fosse um terço. Então, vamos na próxima questão.
A próxima questão fala de um espelho retrovisor no carro, né? É um espelho convexo e a imagem de um espelho convexo só é um tipo de imagem. Então, essa eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, porque ela é bem simples, né? Ela é bem simples. A questão 5 é o seguinte: suponha que você é estagiário de uma estação de televisão e deve providenciar um espelho que amplie a imagem do rosto dos artistas para que eles próprios possam retocar a maquiagem. O toucador limita a aproximação do rosto do artista ao espelho no máximo 15 centímetros. Dos espelhos a seguir, o único indicado para essa finalidade seria o espelho esférico. Então, o que que ele quer fazer? Um espelho que amplie a imagem, tá? Só tem um espelho que amplia a imagem. É o espelho côncavo. O espelho convexo só forma a imagem menor, tá? E para que a pessoa possa ver a imagem direita, né, não invertida, para ser ampliada e direita, tem que estar entre o foco e o vértice. Então, olha só, o toucador limita a aproximação do artista ao espelho a no máximo 15 centímetros, ou seja, a distância de 15 centímetros tem que estar entre o foco e o vértice. Ou seja, o foco tem que ser maior do que 15 centímetros, tá? Se o foco tem que ser maior do que 15 centímetros, eu também não vou dar essa resposta, eu, né, dizer que vocês vão, né, olhar item por item e vão chegar na resposta correta, né, sabendo que a distância focal tem que ser mais de 15 centímetros, né, e com isso, né, o raio de curvatura, que é o dobro da distância focal, tem que ser mais de 30 centímetros. Então fica fácil vocês verem qual é a resposta correta da questão 5. Vamos seguir em frente. Então vamos lá, na questão 6. O objeto de 6 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal e a 24 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 36 centímetros. Então, ele deu bastante dado aí para a gente. Um objeto, então a altura do objeto, deixa eu ajeitar aqui, a altura do objeto, vou botar aqui o azinho, a altura do objeto igual a 6 centímetros, está aqui, ó, vocês têm que fazer essa anotação dos dados. O objeto é colocado, se é o objeto colocado, então é o P, que é igual a 24 centímetros, do espelho côncavo de raio de curvatura igual a 36 centímetros. Se C, que é o raio de curvatura, é 36 centímetros, o F é a metade de 36, que é 18 centímetros, tá? Ele deu tudo isso. Baseado nos seus conhecimentos sobre ópticas geométricas, a altura, a natureza da imagem são, respectivamente. Bom, para saber a altura e a natureza da imagem, né, eu preciso fazer um pequeno cálculo aqui. Bom, a natureza da imagem a gente já sabe, né? Por quê? Eu vou fazer aqui o desenho do espelho. Ó, o espelho está aqui, o eixo principal está aqui, o raio de curvatura é 36, o foco é 18, o objeto é colocado a 24. Está entre o 18 e o 36. Está aqui, ó. Ele está entre o foco e o centro de curvatura. Então a imagem é real, né? E de cabeça para baixo, invertida. Para saber a altura, né, eu vou usar aquela fórmula A igual a F sobre F menos P, tá? A igual a F sobre F menos P. E vocês vão aplicar essa fórmula. Eu não vou dizer quanto vai dar, é uma conta que vocês vão fazer, né? Para fazer calcular aqui. Sabendo com F que está dado aqui, ó, F está dado, P está dado. Vocês vão descobrir o A, o valor do A, depois que descobrir o valor do A é igual a I sobre O. O O você já tem, que é 6 centímetros, o A você descobre nessa fórmula aqui embaixo, vai faltar o I, você passa para lá multiplicando e descobre o valor de I. Então, né, vou deixar para vocês fazerem aí, né? Quem estiver aí aplicando pode pausar
e deixar 5 minutos vocês tentando fazer aí, tá? Antes de seguir para 7. Questão 7, né? Um objeto real encontra-se sobre o eixo principal de um espelho côncavo de distância focal 10 centímetros e a 20 centímetros do vértice do espelho. Então, né, ele dá a distância focal de 10 centímetros, ele dá o P de 20 centímetros, né? Está dado aí, sendo obedecidas as condições de Gauss, também diz que já diz que o espelho é côncavo, né? Se a distância focal é 10, o raio de curvatura é 20, né? É o dobro do F. Então, ele está sobre o raio de curvatura, sobre o centro de curvatura, né? Então, sobre o centro de curvatura, né? Não é sobre o foco, chamando a atenção, é sobre o centro de curvatura. É só olhar nas anotações que vocês vão saber que tipo de imagem vai formar. Isso também é simples, né? Aplicação direta do conteúdo. E vamos que vamos. Vamos pro próximo aí. Então, vamos lá. Continuando aí. Questão 8. O objeto é colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Ele já diz que o espelho é côncavo. Aqui, ó, deu uma melhoradinha aqui na escrita, ó. Ficou melhor. De raio de curvatura igual a 6 centímetros. Raio de curvatura igual a 6 centímetros. Raio pequeno, repare, né? A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada a 12 centímetros. A imagem, olha aqui, a imagem foi formada. Então, isso aqui é o P', foi formada a 12 centímetros. Lembrando, se o raio é 6, a distância focal é 3, é metade, 3 centímetros. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice do espelho igual a, ou seja, está depois, né? Não dá, ele quer saber o P, quer saber exatamente o P. Essa é uma forma que a gente vai usar uma questão que a gente vai usar aquela fórmula, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Então, substituindo cada valor desse aqui, vou substituir e deixar vocês fazerem a conta, né? Vai ser 1 sobre 3 igual a 1 sobre P, que é o que eu quero saber, mais 1 sobre P', que é 1 sobre 12. Então, basta passar o 1 sobre 12 para o outro lado, fazer a soma de frações, né? No caso, a subtração, né? Que vai menos, é 1 sobre 3 menos 1 sobre 12, igual a 1 sobre P, né? Se a gente quer que pague essa 12 aqui, é só multiplicar por 4 embaixo, só que tem que fazer em cima, né? Então vai ficar 4 sobre 12 menos 1 sobre 12. 4 menos 1, 3, né? 3 sobre 12 é igual a 1 sobre P. E, multiplicando cruzado, P é igual a 12 sobre 3, que é igual a 4 centímetros. Então, essa eu fiz de lambuja para vocês, né? Letra B, 4 centímetros é bem fácil. Essa foi de lambuja, né? Nem é poder reclamar. Número 9, a questãozinha da UERJ discursiva. Um lápis é colocado perpendicularmente à reta que contém o foco e o vértice de um espelho côncavo. Considere os dados. Comprimento do lápis, 10 centímetros. O O é 10 centímetros. Distância entre o foco e o vértice. Isso aqui é uma questão assim, dá trabalho. A distância entre o foco e o vértice, 40 centímetros. Né? A distância entre o foco e o vértice é a distância focal. Distância entre o lápis e o vértice é o P, né? 120 centímetros, tá? Então, se a distância entre o foco e o vértice é 40, o centro de curvatura e o vértice é o dobro disso, é 80 centímetros. O objeto está depois do centro de curvatura. Calcule o tamanho da imagem. Então, né, ele dá P e P', né, você pode calcular o aumento, que é menos. Opa, o que houve aqui? O aumento que é menos P' sobre P, tá? E aqui vai ser P'. Ele não dá o P', então não vou usar essa, né? Vou usar A igual a F sobre F menos P. Aí você viu que eu não tenho P', mas você tem F e tem P.
Então você acha, nós fizemos uma questão bem similar, né? Calculo A, então A aqui, ó, vai ser igual a 40 sobre 40 menos 120. Ah, professor, vai dar negativo. Então, quando dá negativo, significa que a imagem é invertida. Quando o aumento linear dá negativo, a imagem é invertida. 40 menos 120 é menos 80. Então, eu vou terminar o cálculo de A aqui, ó. 40 sobre menos 80 vai dar menos 1/2. A imagem tem metade do tamanho, né? Ela tem metade do tamanho. Tá vendo? O aumento é metade, 1/2. Logo, se o objeto é O, a imagem é a metade desse valor, né? Negativo, porque é invertido. Então, vai ser menos 5 centímetros. É muito boa essa questão. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para 10. Então, vamos lá. Questão 10. É bem simples, tá? A figura a seguir mostra um espelho côncavo em diversas posições sobre o seu eixo principal. Um objeto e sua imagem produzida por esse espelho são representados por flechas na posição 4. Ele pergunta o foco do espelho. Então, olha o que essa imagem nos está dizendo aqui, né? Essa imagem nos está dizendo que o objeto e a imagem estão no mesmo lugar. E o espelho é côncavo e eles têm mesmo tamanho, tá vendo? Só existe um caso que isso acontece, é quando o objeto, né, está a uma distância igual ao centro de curvatura. Então, 4 centímetros é o centro de curvatura, tá aqui. Mas ele quer o foco. O foco é a metade do centro. Se o centro é 4 centímetros, quanto vai ser o foco? É bem simples, né? Essa daí é bem simples, né? Então, não vou concluir, vou deixar vocês concluírem. Quem tiver aí, deixa aí 5 minutinhos, né, para vocês concluírem isso, é bem simples. Se tiverem dúvidas, anota para a nossa próxima aula. Por fim, né, dessa etapa, a questão 11, uma onda luminosa se propaga no meio, cujo índice de refração, aí a gente já pulou de espelho para a refração da luz, cujo índice de refração, n, é igual a 1,5. Determine a velocidade de propagação da onda nesse meio em metros por segundo. Aí ele diz que o valor da onda, velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então a gente vai usar aquela fórmula. N é igual a C sobre V. O valor de N é dado, 1,5. O valor de C também, 3 vezes 10 a 8. Ele quer saber exatamente o valor de V, que está aqui embaixo. O V troca de lugar com 1,5. V igual a 3 vezes 10 a 8, dividido por 1,5. Isso vai dar um número bonitinho, redondinho, né? Que eu vou deixar vocês calcularem, já está mais do que fácil, né? Então, terminem essa daí. 3 minutinhos é o suficiente. Quem tiver aí, dá um pause, espera 3 minutinhos e volta. Está acabando, né? Questão 12. O vidro tem índice de refração absoluta igual a 1,5 e a velocidade da luz do vácuo é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Pode-se calcular a velocidade da luz no vidro. Essa aí também nem vale a pena, né? É igual a 11. Igual a 11, né? Nem tinha visto isso. A questão da EA está entrando repetida aí, né? É outra questão também. Então, deixa para vocês fazerem sozinhos aí, já que é igual. Questão 12. Para usar a lei de Snell. Qual é a lei de Snell aqui, ó? N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Aqui, ó, o I é esse ângulo aqui e o R é esse ângulo aqui. Então, como a normal forma 90 graus, é quanto falta para chegar a 90. Então, o I é 37 graus e o R é 53 graus, tá? Essa é uma casca de banana que a banca colocou aí para pegar vocês. Ele dá o índice de refração do meio A, que é igual
a 2 e o I é 37, então vai ficar 2 vezes o seno de 37 igual a NB vezes o seno de 53 graus. O valor de seno estão aqui, ó. É só substituir para achar o NB. Essa é bem simples, eu não vou fazer. Vou deixar para vocês fazerem. Quem tiver aí, dá aqueles famosos 5 minutos para vocês pensarem, fazerem os cálculos e depois, né, prosseguir. Né? Próximas duas questões a gente vai terminar. Dá um pause. Então, acabando aí, questão 14 e 15, né? Então, são bem simples, né? Uma onda eletromagnética, questão 14, se propaga no vácuo e incide sobre uma superfície de cristal fazendo um ângulo θ1 60 graus com a normal. Então, ele já dá o ímã. I é igual a 60 graus. Na direção, considerando que a velocidade no vácuo C é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e que sabendo que ela se refrata fazendo 30 graus também com a normal, então é o R igual a 30 graus, ele quer saber a velocidade no meio 2, V2. Então, é para a gente usar a lei de Snell com velocidade, né? É só V1, pega aí, volta, o que aconteceu? V1, seno de R é igual a V2, seno de I. V1, 3 vezes 10 a 8, seno de R é 30 graus, seno de 30, e seno de 30 graus é igual a V2, que é justamente o que ele quer saber, vezes o seno de I, que é 60 graus. Bom, seno de 30 e 60 são arcos que são notáveis, então a gente pediu para decorar, né? Então, seno de 30, para quem não sabe, é 1/2, e o seno de 60 é raiz de 3/2, né? Então, você vê que a resposta tem raiz de 3 aqui, pode ser que seja uma delas, tem que fazer a conta. Então, quem estiver aí vigiando, né, por favor, dê um pause, espere 5 minutos para dar sequência na última questão. E a última questão: um feixe de raio luminoso incide sobre uma superfície de vidro. Calcule o ângulo que o feixe refratado faz com a normal à superfície, sabendo que o ângulo de incidência é 60 graus e que os índices de refração do ar e do vidro são, respectivamente, 1 e raiz de 3. Então, é o inverso do problema anterior, né? Ele dá o ângulo de incidência, I igual a 60. Ele dá o N do ar, que é 1, o N1, que é 1. Ele dá o N2, que é a raiz de 3, e ele quer saber o ângulo R, tá? Então, é só fazer N1, seno de I, então vai ser 1, seno de 60, é igual a N2, que é a raiz de 3, vezes o seno de 30. Né? Então, substituindo aqui, vocês vão achar, no seno de 30 não, é o seno que ele quer descobrir o seno de R. Aqui não é I30 não, aqui é R, seno de R, né? Seno de R. Então, seno de 60 não é raiz de 3/2? Vamos puxar uma setinha para cá. Não tem, porque raiz de 3/2 vezes 1 é raiz de 3/2, é igual a raiz de 3 seno de R. Reparem que eu tenho raiz de 3 dos dois lados, eu vou cortar. Então, eu sei que seno de R tem que ser 1/2. Ou seja, qual arco cujo seno é 1/2 entre 0 e 90 graus? Né? Tchan, 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 tchan. Simples, né? Encerramos aqui 15 questões, ficou mais ou menos aí 40 minutos, né, de transmissão. Não podia passar muito disso, porque o YouTube não deixa. Quero agradecer a vocês, né, por considerar essa minha ausência e pedir que valorizem, né, dá trabalho fazer um vídeo como esse. E na próxima aula a gente volta a falar desses assuntos. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Beijos.